Apesar de estar um pouco distante da realidade do empresário, o uso dos indicadores econômicos no dia a dia, na gestão empresarial, é fundamental para as empresas, para que elas possam aí direcionar da melhor forma a condução das suas atividades no dia a dia. Então, com base no que é divulgado, índice de inflação, taxa de juros, índice de confiança do consumidor, são variáveis totalmente importantes, que são variáveis determinantes do consumo, que, se bem interpretadas pelo empresário, elas podem ser aplicadas aí no planejamento estratégico da empresa, de forma a direcionar o planejamento estratégico das empresas baseado aí na melhor formação dos estoques, na contratação e até mesmo na tomada de decisões para investimentos. Então, esses indicadores, eles têm que fazer parte de uma análise transversal, ou seja, o empresário tem que analisar esses indicadores com base no seu dia a dia, ver o que aquilo pode afetar o seu negócio e fazer os devidos ajustes no seu planejamento. O empresário ele tem que acompanhar todas as variáveis que são divulgadas no mercado, inclusive as suas respectivas projeções. O relatório Focus do Banco Central divulga semanalmente essas projeções. O índice oficial de inflação medido pelo IPCA, ele vem aí registrando uma tendência de crescimento nos próximos meses, ou seja, uma expectativa de alta da inflação nos próximos meses. Isso, evidentemente, impacta diretamente nos custos da empresa. E, evidentemente, com custos maiores, o empresário geralmente acaba aí aumentando o preço do seu produto para o consumidor final. Mas essa pode não ser a melhor estratégia do empresário nesse momento. Às vezes, ele fazendo um ajuste no seu planejamento estratégico, reduzindo, por exemplo, algumas despesas fixas, seria já o suficiente para poder assimilar esse aumento de custo, ainda mais no momento em que a economia do país está passando aí por momentos de incertezas econômicas e políticas. Outro indicador que é bastante importante que o empresário fique atento diz respeito à questão da taxa de câmbio, principalmente para aqueles que importam, porque o custo fica mais alto e, evidentemente, esse custo acaba sendo repassado aí para o consumidor. Então, quem compra produto importado, às vezes para revender, esse custo pode ficar mais alto. E nós sabemos muito bem que a expectativa para os próximos meses é de continuidade dessa alta do câmbio nos próximos meses. Então é importante que o empresário fique atento também a essa variável de forma a procurar reduzir no máximo possível os seus custos, porque nós estamos de fato vivendo um momento de incerteza. Outra variável bastante importante diz respeito à Selic, que é a taxa de juros básica da economia. E a Selic, muitas vezes o consumidor e o empresário pergunta por que utilizar, como que eu tenho que analisar isso na minha empresa? Então, quem trabalha com vendas a prazo, se ocorre um aumento da taxa Selic, evidentemente que essa empresa ela vai ser afetada, porque um aumento da taxa Selic significa um aumento do custo do crédito. Então, vai ter uma demanda reprimida, o consumidor vai evitar fazer um pouco as suas compras nesse momento de alta da taxa de juros, nas suas compras parceladas. Então, no planejamento estratégico, o empresário tem que considerar essa variável de longo prazo, analisando de longo prazo a opinião do mercado, de como que isso, o que isso vai impactar no seu negócio nos próximos meses. A Federação do Comércio dispõe de um arsenal de informações voltadas para o comércio varejista, dentre elas o índice de confiança do consumidor. Todas as projeções que vêm sendo traçadas pela entidade vêm sendo bastante assertivas aí no médio e longo prazo. Então é importante que esse empresário ele se atente também, por exemplo, ao índice de confiança do consumidor, que ele vai dar essa tendência. O índice de confiança do consumidor ele mostra como que o consumidor ele está enxergando a política do país, a economia do país no curto prazo e no longo prazo. Então, como o índice de confiança do consumidor ele já vem apresentando uma tendência aí de queda, então isso significa que o consumidor, as famílias de uma forma geral, elas estão mais descrentes com o ambiente econômico e político do país, seja no curto prazo, seja no médio prazo. Isso é um alerta para o empresário, por quê? Para ele ter mais cautela em tomar determinadas decisões, principalmente nesse momento em que temos aí um leque, um grau de abertura maior dessas incertezas econômicas e políticas, ainda mais que nós estamos num ano eleitoral, de formar os seus estoques, por exemplo. Então, ao invés do empresário formar o seu estoque
comprando mais mercadorias, por exemplo, uma data comemorativa, a Fecomércio ela orienta o empresário nesse momento a acompanhar esses indicadores econômicos, principalmente o índice de confiança do consumidor, para poder formar o seu estoque, para poder formar o seu preço, para decidir por um momento de liquidações. Então é importante que esse empresário ele fique bastante atento a essas variáveis nesse momento e espere passar aí até mesmo as eleições, para que possa tomar decisões aí de investimentos, de contratação, até mesmo de diversificar o seu estoque. Então isso é muito importante no momento e que deve ser considerado no planejamento estratégico da empresa.